Pedro Abílio, me conte como é que foi o Sabadão do Galo, boa noite. Boa noite, João, boa noite, Panzi, todo mundo ligado no Bastidores. O Sabadão do Galo foi de jogo treino lá no CT. O Atlético hoje recebeu o Betim em Vespasiano para uma atividade, o técnico Cuca podendo observar jogadores que ele deve escalar na semana que vem, jogo de sábado à noite contra o Bahia. Afinal de contas, o Atlético está voltando de um período de 13 dias de férias. Os jogadores retomaram as atividades na segunda-feira. Até o momento, né, eram só treinos, e hoje, com esse jogo treino, a turma podendo colocar um pouquinho o pé na forma, as finalizações, os embates, né, os duelos com os jogadores do time do Betim. E o Atlético venceu por 3-0. Olha só, venceu 3-0. Que bom que a gente pôde ao menos saber que o Atlético venceu, né? O máximo. O Atlético tá tão fechado, o Atlético tá tão isolado do mundo, que pelo menos deixaram a gente saber que o Atlético venceu o jogo treino, né? É isso. Foi só no final da atividade. O interessante é que a gente estava ao vivo aqui no Rádio Esportes e naquela expectativa para chegarem as informações. Porque não tinha chegado nem a escalação ainda, né? Nem quais jogadores estavam sendo utilizados. A gente já sabia que o Isaac ia ganhar alguns minutos. Menino que voltou de empréstimo agora, fez alguns minutos do primeiro tempo quando o Cuca utilizou os jogadores considerados reservas. Vou passar as escalações aqui que o Atlético teve hoje. Deixaram saber a escalação também? As duas. Rapaz, tá bom, hein, Edu? Tá melhorando. Primeiro tempo teve o Robert no gol. Valendo lembrar que o Everson ficou na academia. Ele e o Rony nem participaram desse jogo treino hoje, porque estão suspensos na semana que vem. Arana e Coelho só dando voltas em volta do gramado, mas já com as chuteiras. Robert Saravia na lateral direita. A zaga teve o Rabelo e o Vitor Hugo. E o Rômulo foi improvisado na lateral esquerda, garoto zagueiro da base. Foi no lugar do Rômulo que o Isaac entrou depois, e o Atlético teve uma formação diferente a partir da metade do primeiro tempo. Ivan Roman, Patrick, Igor Gomes e Bernard, Júnior Santos e João Marcelo. E agora quem tá no YouTube da Itatiaia e no Itatiaia Esporte tá vendo os gols. Primeiro marcado pelo Scarpa, batendo de fora da área. Todos os gols saíram no segundo tempo, quando os titulares entraram em campo. É uma imagem maravilhosa, inclusive, que foi disponibilizada, né? Parece que foi gravada num telefone celular. E numa posição, inclusive, que não dá nem pra transmitir em TV, né? Tá no formato... O patrocinador deve adorar isso aí. Tá no formato de story, né? De reels do Instagram, cara. O patrocinador deve ficar super feliz com isso aí. É uma pena, né? Só agora já à noite que o Atlético publicou um vídeo com as imagens abertas desses mesmos lances aí dos gols. Isso aí, gente, vou repetir aqui o que eu já disse uma vez. É um absurdo como o departamento de futebol do Atlético está isolando o clube do mundo. Isso vem desde o Sampaoli, quando veio lá com aquela pandemia. O Atlético se fechou pro mundo, se isolou do mundo. Tudo bem que no momento de pandemia todos nós tivemos que nos isolar, mas depois o Atlético nunca mais voltou. O Atlético nunca mais voltou. O Atlético já perdeu dinheiro uma vez com um patrocinador que pediu uma redução do valor de contrato porque não tinha exposição da marca, porque ninguém pode assistir o treino do Atlético. Então o Atlético vai fazer um jogo treino, gente, jogo treino, todo fechado, ninguém pode assistir, ninguém pode acompanhar, a marca do patrocinador não exposta. Na hora que divulgam uma porcaria de uma imagem dessa, que é a imagem para telefone celular, e aí perde a visibilidade da Globo, da Alterosa, da Bandeirantes, da Record. Será que pro patrocinador não é importante que a marca apareça lá, não? E o problema é o seguinte, não, mas o departamento de futebol tem que ficar fechado, a gente tem que ter o nosso momento de isolamento. Rapaziada, média salarial aí deve ser de 500, 600, 700 mil, 1 milhão por mês. Se não vender, não paga a conta, não. Se não tiver exposição, não atrai o cliente, não atrai o torcedor. Cara, domingo passado eu fiz um programa na CNN com o manager da NFL para o Brasil, para a América Latina. Os times saem lá dos Estados Unidos para construir marca, reputação, atrair torcedor e atrair cliente aqui no Brasil. O Atlético tá aqui, não se abre para sua torcida. A coisa inacreditável um negócio desse, a aberração o que está acontecendo em termos de
isolamento do Atlético do mundo. É uma aberração uma coisa dessa, gente. E isso só foi retomado há pouco tempo, né? Acho que muito em função da chegada do Paulo Brax. O Atlético na próxima terça-feira vai fazer pela manhã um treinamento em que os jornalistas vão poder acompanhar. É a primeira atividade aberta desde a retomada na semana passada. E já tem um bom tempo também, né? Que o último treino aberto aconteceu lá na Cidade do Galo. E que é bom pro Brax, é bom pro Vitor, é bom pro Cuca e para todos que passaram nas funções dele, porque aí ninguém vê, ninguém fala, eles não são cobrados. Na apresentação eles ficam do Cuca, isolados, né, numa bolha, né? Agora, pergunta se é bom pro departamento de marketing, pergunta se é bom para toda a estrutura gerencial, administrativa e de faturamento do clube. É inacreditável um negócio desse, gente. Pré-temporada dos times da Europa, os caras vão pra Ásia, vão pra China, Japão, vão para os Estados Unidos para atrair gente. Nenhum negócio sobrevive sem cliente. Nenhum negócio. E não é possível que o povo não entendeu ainda no Atlético que o cliente é o torcedor. E que o torcedor precisa do produto para consumir. É uma aberração um negócio desse, gente. Eu até entendo determinado tipo de treinamento você não abrir pra imprensa, né? Um treino tático, um treino de bola parada, mas um jogo-treino, cara, assim, não faz muito sentido. Realmente não faz muito sentido. É o que você falou ali, tem placa no CT, tem os patrocinadores das camisas e até tem os gols ali, mas se você faz você libera para transmissão, até para um público reduzido que seja, você vai estar expondo a marca de quem faz no estádio, o Atlético tem um estádio, cara, faz no estádio, coloca um preço popular pro torcedor do Atlético, sabe aquela música que a torcida do Atlético cantou durante anos no Mineirão? Torcida de preto, de favelado, mas quando canta Mineirão fica lotado, quando joga Mineirão fica lotado, sabe? Pra essa torcida de preto, de favelado, de periférico, que é a torcida do Clube Atlético Mineiro, para que essa torcida que hoje talvez não possa, pela nova realidade do futebol, ir num jogo do Atlético na Libertadores, ir num jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro, ir num jogo do Atlético numa Copa do Brasil contra o Flamengo, porque o bolso não aguenta, porque o cara não vai aguentar pagar 200 conto no ingresso, e aqui eu nunca critiquei preço de ingresso, porque eu sei que é caro manter futebol, mas dá uma chance pra esse cara, dá uma chance pro cara, do morro, da favela, da vila, que é atleticano, que é apaixonado, para que ele possa ir assistir o seu clube e fidelizar, levar seu filho pequenininho que nunca pisou no estádio, levar o seu filho num clube, num jogo do clube, sabe? Para mim é inacreditável, é uma aberração uma coisa dessa. E o Atlético teve, viu, João, no segundo tempo, a escalação considerada titular, com o Cuca colocando o Gabriel Delfim. Deve jogar contra o Bahia na semana que vem. Natanael na direita, Lianco e Alonso foi a zaga, Caio Paulista na lateral esquerda, Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa, Dudu e Hulk. Foi essa escalação que acabou vencendo o jogo-treino por 3-0. Vou trazer o Gustavo Scarpa para repercutir essa partida treino do Atlético na Cidade do Galo hoje. O Scarpa, aqui no Bastidores, fala sobre o belo chute, a bela finalização que ele teve ali no primeiro gol marcado pelo Galo. Faltando no jogo oficial acertar umas dessas aí. Mas o importante é continuar tentando, sabe? Sou um cara que insisto sempre. Então é continuar praticando, aprimorando dia a dia que na hora certa os gols voltam a acontecer. O que é mais importante, Scarpa, nesse momento, né, de retomada dos treinos e com o jogo treino uma semana depois? Olha, como a gente está como se fosse uma pré-temporada, né? Eu acredito que a parte física seja mais importante. Mas é claro que quando você consegue conciliar, né, a parte física com uma boa qualidade técnica, a gente consegue aproveitar melhor o treino. Que eu acho que foi o que aconteceu. A gente correu bem e tivemos um bom desempenho técnico, pelo menos do meio pro final do jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma turma de atleticanos ligados no Bastidores a alguns milhares de quilômetros daqui. A turma tá lá em Juruena,
Juruena, lá no Flutuante Santo Augusto. Estão lá no meio da floresta amazônica, rapaz. O que é a tecnologia hoje, né? Com as antenas aí, com o Starlink. A turma tá ouvindo bastidores lá no meio do rio. Um abraço pro Marcinho, que é uma lenda lá do Jaraguá, nosso querido amigo vice-presidente aqui da Itatiaia, o Bruno Bianchini, toda a turma lá, a turma tá no meio da floresta amazônica pescando, rapaz. Bruno Bianchini postou uma foto de Photoshop hoje. Você comprou o peixe em algum lugar, aquilo ali Bruno? é claro que não foi. Ninguém vai acreditar que você pescou aquele peixe, Bruno. Ninguém. Aliás, viu, eu já vi aquele peixe no Google em outra foto. Com o próprio Bruno. Em outra pescaria de outro ano, que ele também tentou nos enganar. Deve ser amigo dele o peixe, inclusive. Ninguém vai acreditar, Bruno Bianchini, que você pescou um peixe de 60 quilos. Um abraço para toda a rapaziada, obrigado pela audiência em todos os cantos do Brasil, no mundo, inclusive para todos os ribeirinhos que acompanham o Bastidores. Fala mais do Galo, Pedro Abílio. Vamos destacar aqui o acesso das Vingadoras, que voltam para a elite do futebol brasileiro. Este sábado, as Vingadoras venceram Vitória no primeiro jogo das quartas aqui na Arena MRV por 1-0, mas tomaram um sufoco hoje no fim do jogo. 1-0 pro Vitória lá em Salvador. Mas tá aí a arte no YouTube da Itatiaia. O Galo com as Vingadoras de volta à primeira divisão. O Atlético venceu nos pênaltis por 9-8 e vai encarar o Santos nas semifinais. Os 4 semifinalistas já sobem. Semifinal definida. Jogo contra o Santos, que eliminou o Ação lá de Mato Grosso. Ô, meu caro Pedro Abílio. Dudu também falou? Dudu falou também sobre esse jogo treino de hoje, a parte física, né? Ele que chegou com apenas o jogo contra o Internacional na bagagem por enquanto, pôde participar do jogo de hoje contra o Betim. Vamos acompanhar a avaliação do Dudu. Cara, acho que foi bom, acho que movimentação, né? Pra pegar ritmo de jogo. Semana que vem já tem a volta do campeonato e espero que nosso time possa estar bem preparado para retomar aí nesse segundo semestre aí, buscar as vitórias e os objetivos no ano aí que o Galo almeja. Eu cheguei faz pouco tempo, né? Tive um jogo só contra o Inter, acho que foi um jogo bom, e agora a gente fez um jogo treino bom também contra o Betim, mas esperamos aí que a gente possa fazer um jogo bom sábado que vem contra o Bahia, né? Então a equipe tá de parabéns aí pelo treino, pela semana, agora é descansar amanhã para segunda-feira a gente começar o trabalho bem para o jogo de sábado contra o Bahia. Dudu já deu a letra aí, né? Descansar amanhã para retomar os trabalhos segunda-feira, domingo de folga na Cidade do Galo, João. Ô Edu, o que é que o Cuca tem que aproveitar nesse momento para ajeitar no time do Galo? Vale lembrar que o Galo vinha bem antes da parada, vinha de uma boa sequência de jogos invicto, vinha com bons resultados acumulados antes de parar. O Cuca sabe montar time, sabe fazer time. E estava fazendo o Galo jogar nessa reta final antes da parada. Mas todo mundo sempre tem algo a melhorar. O que dá para melhorar nesse período? O Cuca já havia conseguido melhorar o rendimento defensivo, né? O Atlético vinha tomando muitos gols e o Cuca conseguiu dar um equilíbrio. Aí quando você tenta equilibrar o sistema defensivo, você acaba tirando um pouco do seu ímpeto ofensivo. O Atlético passou a ter menos volume ofensivo. É cobertor curto futebol, né, João? Para você organizar um setor, às vezes você mexe e tira um pouco de força de outro setor. Mas o Atlético ficou um pouco mais equilibrado naquela reta final até a 12ª rodada do Brasileiro, Copa do Brasil. Lembrando que o Galo está nas 3 competições, apesar do play-off, né, da Sul-Americana. Mas eu acho que o principal, João, é recuperar atleta que está no DM, né? E o Atlético tem jogadores importantes no departamento médico que ainda estão no processo de recuperação. 2 deles do lado esquerdo, o Arana e o Coelho. Arana, o principal lateral do time. E já há algum tempo a Arana não consegue ter uma sequência, né? Aliás, eu fiz uma crítica aqui essa semana. Desde a Copa de 2022 que o Arana vem sofrendo muito com contusões. Inclusive, verdade, ficou fora da Copa do Mundo por isso, né? E como fez falta ao Brasil. Por um trauma, né? Que ele ficou fora e esse ano ele vem convivendo com lesões musculares. Acho que foi do Bragantino. Aí o joelho, né? Mas eu fiz uma crítica essa semana, né? O Atlético foi irresponsável quando colocou o Arana para jogar o Clássico, né?
O Arana vinha de lesão, o Atlético antecipou processos, não deveria ter feito. O Arana não jogou 20 minutos do Clássico, saiu e tá há mais de um mês, há quase 2 meses parado novamente por conta de uma irresponsabilidade de alguém lá dentro, ou de mais de uma pessoa. E não pode se repetir, né? Então o Arana tem que voltar estando 100%. O Coelho, que foi o principal atacante do Atlético na temporada até aqui, em termos de desempenho, de rendimento, estava jogando muita bola quando teve a lesão, e os dois são do lado esquerdo, né? Então o Atlético pode recuperar o seu lado esquerdo. Voltando o Arana, automaticamente o Rubens vai para dele, e não dá para tirar o Rubens hoje do time principal do Galo. Mas para esse jogo contra o Bahia, quando perde o Rony e ainda não pode contar com o Coelho e Arana, eu colocaria mais gente no meio, e foi o que o Cuca fez no jogo treino, né? No segundo tempo, quando colocou a equipe principal. Ainda anteontem o Cirilo me perguntava qual atacante para a vaga do Rony. Eu falei, eu não escalaria nenhum atacante, eu colocaria mais um jogador de meio de campo. E foi isso que o Cuca fez no teste contra o Betim, e eu acho que assim vai ser. Um jogo fora de casa contra o Bahia, reforça o meio, deixa o Dudu e o Hulk lá na frente, tem talento, podem resolver, um Atlético mais consistente do meio para trás.